Então vamos voltar aqui a aula, tá, que a gente tinha parado. A gente tinha falado um pouco sobre os conceitos, sobre conceitos básicos do desenvolvimento, né? Falado sobre papéis, artefatos, fluxos e atividades, tá? E agora a gente vai entrar um pouco falar um pouco sobre a estrutura básica do modelo incremental, tá? Aqui eu faço uma pergunta, né? Por que utilizar o processo iterativo em vez de sequencial? Embora a gente saiba os motivos do porquê, né, existe um motivo claro do porquê não usar o modelo em cascata. Porque pense bem, o modelo em cascata ele é ruim, né? A pergunta que faz. Não, o modelo em cascata é ótimo, tá? Ele é utilizado em toda a engenharia, ele é utilizado em toda a construção, tá? Ninguém constrói uma casa em pedaços, você constrói a casa toda. Ninguém constrói um avião em pedaços, você constrói o avião todo, certo? Então, o modelo em cascata ele é utilizado em tudo na engenharia. Então, ele é um modelo excelente, ele é um modelo ótimo. Só que para software não funciona. Por quê? Porque na engenharia, diferente do modelo do desenvolvimento de software, os requisitos não variam. E esse é o principal motivo para a gente não utilizar um modelo em cascata, tá? Porque no desenvolvimento de software os requisitos são variáveis. É diferente do que a gente tem em qualquer outra área em que se construa algo. Tá? Nas outras áreas, os requisitos eles não são variáveis, eles são fixos e a gente vai desenvolvendo baseado nos requisitos. Tá? Então, na engenharia, coisas são construídas utilizando a abordagem sequencial. Tá? E aí a gente tem pontes, navios, prédios, aviões, tá? Então, por que com software isso não funciona, né? E aí é simples, é requisito. No fim das contas, tudo se resume a requisito, tá? Então, modelo em cascata tem algumas suposições erradas, né? Primeiro, requisitos são congelados. Então, em vez de sairmos da fase de licitação de requisitos, não podemos, uma vez saindo da fase de licitação de requisitos, não podemos mais modificar o que foi feito, tá? Porém, os usuários mudam, os problemas mudam, tecnologia muda e o mercado muda, tá? Então, por criarmos uma grande quantidade de documentos, achamos que iremos desenvolver algo que resolve o problema, tá? A documentação excessiva acaba por atrapalhar o processo de desenvolvimento, tá? Então, assim, o modelo em cascata ele funciona bem para projetos pequenos, tá? Porque mesmo que a gente tenha requisitos variáveis, é fácil modificar o que é pequeno, tá? Mas um projeto maior, isso não é verdade, porque tem muita coisa acontecendo e às vezes a modificação de um pedaço atrapalha em outro que já está desenvolvido e a gente tem que modificar aquele e assim vira uma bola de neve, tá? Então, modelo iterativo incremental, a base do modelo é construir ele aos poucos, tá? Construir ele de pedaços em pequenos módulos, então separar o sistema em pequenos módulos, tá? Construir dessa forma na engenharia normal também é possível, tanto é que muitas vezes as coisas são construídas dessa forma, mas o planejamento é sequencial, tá? Aqui, quando a gente está trabalhando com o modelo interativo incremental, a gente tem uma ideia do que vai fazer, mas a gente pensa o bloco para o agora, certo? O que a gente está desenvolvendo é para o agora. E aí, enquanto a gente está desenvolvendo, a gente já está pensando no amanhã. No sequencial, no modelo em cascata, a gente já conhece tudo, do início ao fim, como vai ficar o projeto, tudo no final, certo? Aqui no modelo dinâmico, no modelo incremental, a gente não cria dessa forma, tá? A gente tem uma ideia do que quer e vai incrementando até chegar onde a gente quer, tá? Então, escolhemos alguns requisitos e os riscos associados, planejamos, projetamos, desenvolvemos, valoramos e entregamos, tá? Então, após começarmos um novo ciclo, assumimos novos requisitos, repetindo o processo, ok? É como se desenvolvêssemos de forma sequencial a cada ciclo, ok? Então, como todo o desenvolvimento de tudo, qualquer projeto, a gente tem o gerenciamento, certo? Só que a gente tem dois níveis de gerenciamento, né? A gente tem o gerenciamento do que está sendo desenvolvido e o gerenciamento global, certo? Como no modelo sequencial, esse gerenciamento global, ele é todo feito no início do projeto, porque a gente acha que tem ideia de como vai ser
projeto no final, certo? A gente não tem que ter esses dois gerenciamentos funcionando concomitantemente, certo? Uma vez que a gente tem a especificação do projeto no modelo sequencial, a gente para essa parte de desenvolver a visão do projeto que está sendo feito, certo? E começa a fazer o desenvolvimento em si. Mas no modelo incremental, a gente tem que ter esses dois processos de gerenciamento, tá? Então, embora o desenvolvimento seja feito por partes, precisamos avaliar o progresso. Então, caso contrário, desenvolveremos muitas iterações sem chegar a lugar nenhum, tá? Definimos marcos, que são critérios claros que nos ajudarão a decidir como proceder. Então, uma vez que a gente começa a desenvolver, mesmo que a gente não tenha ideia de como será o futuro, ainda assim a gente tem que definir coisas que precisam ser feitas, tá? E à medida que a gente vai avançando, a gente tem uma ideia global do que a gente quer, mas a gente tem que ter ideias locais do que a gente vai querer para que cada interação, tá? Então é preciso organizar a sucessão da interação de acordo com os objetivos específicos, tá? Então medimos o progresso por meio da quantidade de funcionalidade desenvolvidas, testes realizados, requisitos de desempenho e assim por diante. Falando um pouco sobre o desenvolvimento incremental, a gente tem essas 4 palavras mágicas, tá? Que são a concepção, que em inglês é o inception, a elaboração, a construção e a transição, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente porque essas 4 fases, elas têm a ver com o projeto como um todo e elas se repetem em todas as interações. Então, ó, se a gente voltar lá para o nosso gráfico da baleia, que a gente falou aqui, a gente vai ver esses camaradas aqui, ó. Concepção, elaboração, construção e transição, tá? Veja que a gente tem esses camaradas aqui. Isso aqui é o que a gente chama de fase global do nosso projeto, tá? Mas a cada iteração a gente vai ter essas 4 divisões também, certo? Toda iteração a gente tem que ter uma concepção, elaboração, construção e transição. Por que a gente não faz isso, deixa só a fase global, professor? Porque lembre-se que cada iteração dentro de um projeto é um mini projeto, certo? Cada iteração dessa aqui é um mini projeto, tá? Que a gente está desenvolvendo. Então, ela tem que passar por todas essas fases, ok? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho o que é cada coisa. Deixa eu só voltar lá. Então, vamos lá. Concepção, né? Especificar a visão do produto final, né? Seu domínio e a extensão do projeto, tá? Elaboração especifica as características do projeto e a arquitetura. Construção e desenvolvimento, certo? E o teste, então construir o produto e evoluir a visão, a arquitetura e o plano até o produto. E a transição é a fase de entrega, que inclui fabricar, entregar, treinar, apoiar, manter o produto até que o cliente esteja satisfeito, ok? Então, o processo iterativo é organizado em 4 fases, né? Os ciclos se repetem nas interações e a cada interação uma geração do software produzido, ok? Então, embora as 4 fases se repitam durante os ciclos de desenvolvimento, esses ciclos também ocorrem de forma paralela ao desenvolvimento do sistema como um todo, certo? É justamente o que eu mostrei lá no gráfico da baleia, certo? Aqui, quando a gente está na interação inicial, na primeira, a gente vai ter essas 4 interações, certo? Essa inicial aqui, tá? Vou apontar melhor aqui. Então, aqui a gente vai ter as 4 interações. E aqui a gente vai desenvolver um mini projeto, tá? Mas a gente ainda está na fase de concepção. E, geralmente, esses projetos aqui, eles não são entregues, eles são feitos como protótipos só para obtenção de requisitos, para entender melhor o sistema, tá? Então, quando a gente vai para a fase de elaboração, uma vez que a gente já tem um melhor entendimento, e deixa eu só apagar aqui para a gente olhar melhor essa primeira. Ó, veja aqui no gráfico da baleia, quando a gente está falando do fluxo de business modeling ou modelagem de negócio, a gente tem um esforço maior aqui, ó, nessa fase inicial. Ou seja, a maior parte dessa modelagem de negócio, modelagem de sistema, a gente está obtendo aqui, ó. A gente está entendendo ainda o que é que está sendo feito. A mesma coisa com os requisitos. Então, grande parte dos requisitos a gente está pegando aqui. Na fase de elaboração, a gente já não está tanto interessado no negócio, mas mesmo assim a gente ainda está recuperando informação lá do negócio, tá? A mesma coisa com os requisitos, ó. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, nessa fase aqui, a gente praticamente não entrega nada. A única coisa que a gente faz é testar protótipo para conseguir obter requisitos e para conseguir entender o negócio do cliente, certo?
Então essa é a ideia. Então aqui a gente vai desenvolver um projeto nessa fase inicial, certo? Porém esse projeto ele ainda não é entregue. A ideia é que ele não seja entregue, ele seja utilizado mais para esses dois camaradas aqui, certo? Então, ó, quando a gente entra na fase de elaboração, a gente também vai ter um conjunto de interações, tá? Não só uma. Cada um é um projeto pequeno, em que a gente vai desenvolver uma parte do sistema, e nessa parte a gente vai estar mais interessado em desenvolver a arquitetura, tá? Embora aqui a gente já consiga entregar algo para o cliente, tá? E aqui a gente também já vai começando a implementação. Então, o que a gente já vai entendendo, a gente já vai entregando, tá? Aquele que fica mais difícil, a gente não entrega. A parte de desenvolvimento mesmo vem quando a gente já consegue, já está na fase de construção. Nessa fase aqui, a gente tem várias interações, certo? E a cada interação, a gente ainda está entendendo o negócio, a gente ainda está buscando requisitos, a gente ainda está melhorando a nossa arquitetura, certo? Mas o grosso do desenvolvimento fica aqui, certo? Então essas outras atividades aqui a gente faz com menos intensidade, tá? Então é assim que funciona o modelo incremental de desenvolvimento, tá? A gente, embora a gente esteja em uma fase específica global, a gente ainda está trabalhando nos fluxos de início do projeto, certo? E esse fluxo, ele mesmo depois a gente está entregando, a gente ainda está obtendo requisitos e tudo mais, tá? Então, vamos lá para a aula, para o slide onde a gente estava. Então é isso, né? Então, ó, enquanto entregamos visões para o cliente, este pode trazer mudanças nos requisitos. Então, isso mexe com a concepção global do sistema. Além disso, podem haver mudanças no ambiente do cliente ou até mesmo de tecnologia, tá? Então, o processo interativo é organizado em 4 fases. Assim como mostramos no gráfico da baleia, as interações no desenvolvimento serão objetivos específicos, tá? Então, nas primeiras interações, embora o produto seja entregue ao cliente, ainda estamos elaborando o sistema que está sendo desenvolvido, ou seja, a gente ainda está entendendo como é o domínio do negócio, a gente ainda está buscando requisitos e tudo mais, tá? A gente entrega aquilo que a gente já entendeu do sistema, ok? E a gente continua isso até o final do sistema. Então, o modelo interativo incremental, o tempo para o desenvolvimento de cada ciclo e o tempo em que a equipe permanece em cada fase é variável. Então, dependerá da evolução do sistema, da natureza do sistema em si e dos objetivos, do quanto a gente está aprendendo, do quanto a gente está errando. Então, isso é muito variável, tá? O tempo de duração de cada iteração e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Na fase de concepção, o objetivo dessa fase é alcançar o consentimento com todos os interessados, tá? Sobre os objetivos do ciclo de vida do projeto. Então, nessa primeira fase aqui, a gente ainda está, como eu falei, entendendo o negócio, tá? A gente ainda está entendendo o que é que a gente está fazendo, o que é que o usuário precisa, certo? Definindo alguns requisitos maiores, mas o principal é definir o escopo do sistema, certo? E estimar custo global e estimar risco, tá? Nesse momento, se o custo for muito alto para o benefício que o sistema trará, a empresa contratante pode simplesmente chegar e abandonar o projeto, tá? Porque vê que não vale a pena. Agora que a gente entende melhor o sistema, os caras dizem, não vale a pena construir, eu vou parar, tá? Então, ó, nessa fase também a gente tem, discrimina casos de usos críticos ou requisitos críticos, tá? E apresenta uma arquitetura primária nos primeiros estágios de desenvolvimento, tá? Essa arquitetura, nesse momento, ela ainda não está perfeita, mas a gente já tem uma estimativa básica de como ela será. Já tem um entendimento básico de como ela será, ok? Na fase de elaboração, a gente tem a ideia de... A gente já conhece o domínio do projeto, do sistema, então a gente começa a entender esse domínio e estabelecer uma fundação arquitetônica, tá? Então essa fase é para a gente ter a ideia, porque na fase de desenvolvimento a gente já tem que ter isso pronto. Então a gente está entregando coisas, mas a gente ainda está melhorando, aprimorando a arquitetura do sistema para que a gente não tenha problemas na hora quando a gente estiver desenvolvendo o grosso, tá? Então modificar a arquitetura de acordo com a evolução do sistema e as mudanças percebidas. Então desenvolver o plano de projeto e eliminar elementos de alto risco, tá? Fase de construção é a fase de desenvolvimento e teste, certo? A gente vai ter os testes unitários e os testes de caixa preta, certo?
Então, os componentes são desenvolvidos, integrados ao produto e tudo é testado, né? Então, qual é o objetivo dessa fase? Minimizar os custos de desenvolvimento, alcançar a qualidade adequada. Se todas as fases anteriores tiverem sido feitas de acordo, se a gente conhece bem o domínio do negócio, a gente tem os requisitos e a gente tem uma boa arquitetura, essa fase ela é eficiente, tá? Mas se fosse no modelo em cascata, por exemplo, a gente passa muito tempo aprendendo o sistema, mas aí quando a gente vai começar a construção, a gente começa a entender que não tinha feito direito, não entendeu bem o sistema direito, o negócio, tá? E aí é onde se perdia grande parte do esforço do desenvolvimento, porque a gente estava desenvolvendo coisas erradas. Aqui a gente vai aprendendo com a medida que vai desenvolvendo. Então, enquanto a gente vai aprendendo, né, a gente vai levando esses aprendizados para as próximas iterações e a gente tem uma diminuição de esforço no desenvolvimento. Okay? E na fase de transição, nessa fase o produto de software é entregue à comunidade do usuário, certo? Aí a gente tem as fases de teste beta, operação paralela com sistema legado, conversão de banco de dados operacionais, treinamento e assim por diante. Okay? Qual é o grande benefício, né, de usar os grandes benefícios, né? A gente consegue entender os riscos mais cedo, ok? A gente consegue, os pontos críticos a gente consegue entender mais cedo, certo? Porque a gente está desenvolvendo, está entregando alguma coisa. Então, como o sistema é integrado de forma contínua, riscos conhecidos podem deixar de existir nos novos e novos riscos podem surgir, certo? As mudanças são gerenciáveis, então a nossa arquitetura ela é criada, nosso pensamento é criado já pensando que os requisitos podem mudar, ok? Então a gente tem uma boa gerência de mudança dos requisitos, né? A gente tem as mudanças táticas, então podemos mudar a estratégia do nosso sistema para enfrentar a ocorrência a ocorrência, vírgula, por exemplo, foi mal aí. Então, só botar uma vírgula. Mudança de tecnologia, a abordagem interativa nos permite desenvolver componentes com tecnologias diferentes daquelas que foram inicialmente planejadas, tá? Então, não há dúvida de que o modelo incremental ele é bom para o desenvolvimento, tá? Então, outros benefícios, a equipe do projeto aprende, a equipe do projeto pode aprender com o caminho, como eu falei, né? A gente vai aprendendo já utilizando esse aprendizado nas próximas iterações. Mudanças de arquitetura, elas também são possíveis já no meio do desenvolvimento, tá? Então, lições aprendidas podem ser aplicadas cedo no projeto, lições aprendidas podem ajudar a consolidação das políticas, tá? Então, a oportunidade de reutilização, né? E melhor qualidade global, né? Então, como o sistema é testado várias vezes e acomoda mudanças, este é entregue com uma qualidade percebida melhor do que o modelo sequencial, beleza? Então, essas são as vantagens de se trabalhar com o modelo incremental. A gente aprendeu um pouco do que é o modelo incremental em si, de como ele funciona, tá? Principalmente, esse gráfico de baleia nos ajuda muito, né, a trabalhar com o modelo incremental, nos mostrando do esforço e como tudo é feito, certo? A cada fluxo do sistema, ok? Eu fico por aqui e até a próxima aula.